Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje, aqui no programa, nós vamos bater um papo com uma escritora brasileira muito importante que vai trazer uma série de temas que vão dialogar, pessoal, com um livro sobre o qual eu gostaria de falar com vocês inicialmente para nós darmos sequência a essa tradição de indicação de obras aqui no Espaço Heráclito. Pois eu tenho aqui na mão, pessoal, um livro com um tema fundamental para toda a história da humanidade. Uma História de Deus, da pensadora inglesa Karen Armstrong. Esse livro aqui no Brasil ele foi lançado primeiramente pela Companhia das Letras e depois recebeu essa edição da Companhia de Bolso. A Karen Armstrong, que recentemente, se eu não me engano, esteve aqui no Brasil para debater nos seminários da Fronteira do Pensamento, traça uma genealogia de historicização da figura de Deus ao longo da história humana, passando pelas mais diversas civilizações. Então ela vai, fundamentalmente aqui para nós do Ocidente, ela vai fazer essa discussão enraizada em função da figura de Deus do Velho Testamento, ou seja, a figura judaica, e depois a figura de Deus no Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, que é a grande figura do cristianismo, para que nós possamos entender as metamorfoses dessa figura e o seu enraizamento ao longo da história. Vale frisar que a Karen, nesse livro aqui, chega até a crise fundamental de Deus com três, vamos chamar aqui entre aspas, coveiros fundamentais dessa figura ali no século XIX, que são o Marx, o Nietzsche e o Dostoiévski. Cada um na sua medida, cada um pensando essa desconstrução histórica da figura de Deus por um prisma. Então o Marx vai enraizar essa ruptura com a religião, com as estruturas de conservadorismo da religião e com a figura de Deus, projetando um sentido de revolução que prescindisse na noção de Éden futuro, de vida futura no melhor dos mundos, para trazer uma tentativa de reestruturação das relações aqui em meio à história. Essa é uma primeira ruptura muito forte. Uma segunda, que vem com Nietzsche, se trata de mostrar toda a transvaloração dos valores em função da morte de Deus, a partir, por exemplo, de experimentos do Darwin, que vai romper com a noção, como vocês sabem, de criacionismo para trazer os marcos do evolucionismo. O Nietzsche vai fazer toda essa concepção e tenta calcar uma possibilidade de vida sem a noção de transcendência. E para fazer aqui uma noção mais social com Marx e uma perspectiva que também é social, mas tem laivos de tentativa de construção de uma vida individualmente configurada com Nietzsche, para nós jogarmos com essa tese, com essa antítese, nós podemos falar aqui do Dostoiévski, esse escritor que eu venho estudando já há muito tempo, que vai tentar mostrar que aspectos, que desdobramentos haveria a partir da morte de Deus, que para pegar uma concepção do Nietzsche, que para o Dostoiévski vem com a inexistência de Deus. Para nós retomarmos aqui aquela famosa máxima atribuída ao Ivan Karamazov, ali nos Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. A Karen vai mostrar como é que a figura de Deus foi se metamorfoseando ao longo da história e, nesse século de ruptura, o século XIX, que desdobramentos seriam decorrentes da ruptura ética em relação a Deus para o século XX. Porque vale lembrar que, no século XX, as experiências totalitárias ali, de antes da Segunda Guerra, e já todo o desdobramento com a Segunda Guerra, e esse tema tem muita relação com aquilo que nós vamos desenvolver aqui no programa de hoje, trouxeram marcos de reflexão fundamentais para nós pensarmos a pertinência das discussões em torno de Deus. Como é que fica a noção de onipotência, onisciência e de Deus como a salvaguarda dos valores após Auschwitz? Como ficaria essa questão para nós pensarmos a noção de metafísica, de sistema de totalidade divina, de justiça no mundo? Então essas questões são fundamentais ao longo do livro da Karen Armstrong e para esses três pensadores que eu acabei de mencionar. E para levar vocês a essa história de Deus da Karen Armstrong, eu gostaria de ler duas histórias que vão ser muito pertinentes, como eu já havia dito, para o nosso debate que vai ocorrer hoje no programa. Então vamos lá, pessoal. Gostaria de ler aqui dois trechos. O primeiro
traz uma anedota, se é que se pode chamar dessa maneira, porque vocês vão perceber o grau de tragédia disso, de um polonês que foi sobrevivente de Auschwitz. Ele se chama Elie Wiesel. E ele vai trazer uma história para tentar refletir sobre esses marcos de ruptura da fé após essa experiência trágica de abandono, de sentimento de indiferença completa em relação ao universo, que foi a experiência desses prisioneiros dos campos de concentração. Então vamos lá. Em sua primeira noite no campo da morte, vendo a fumaça negra que saía do crematório, onde os corpos de sua mãe e sua irmã seriam lançados, Elie Wiesel entendeu que as chamas haviam consumido sua fé para sempre. Estava num mundo que era o objetivo correlativo do mundo sem Deus, imaginado por Nietzsche. Abre aspas. Eu jamais esqueceria aquele silêncio noturno que me privou, por toda a eternidade, do desejo de viver. Fecha aspas, escreveu anos depois. Abre aspas novamente. Jamais esquecerei aqueles momentos que assassinaram meu Deus em minha alma e reduziram meus sonhos a pó. Fecha aspas. Um dia, a Gestapo enforcou uma criança. Até os SS se perturbaram com a perspectiva de enforcar um garoto diante de milhares de espectadores. O menino tinha o rosto de um anjo de olhos tristes, lembra Wiesel, e subiu ao patíbulo em silêncio, lividamente pálido e quase calmo. Onde está Deus? Onde está ele? Um preso perguntou. A criança levou 1 hora para morrer e os prisioneiros foram obrigados a olhar para seu rosto. O mesmo homem tornou a perguntar: onde está Deus agora? E Wiesel ouviu a resposta dentro de si. Onde está ele? Ele está ali, pendurado naquele patíbulo. Então, essa tragédia que rompe a noção de organicidade, de relação recíproca entre criador e criatura, pelo fato de a criatura se sentir completamente abandonada diante do mal, daqui uma expressão filosófica importante para a tradição de reflexão em relação à experiência do Holocausto, o mal absoluto, diante desse mal, a criatura se sente completamente relegada, para não dizer para além de abandonada, e reflete sobre a possibilidade e a pertinência da existência de um Deus que supostamente ou objetivamente abandonou. Mas aí, a Karen, sabedora de que os laivos religiosos, toda a noção de transcendência sempre fizeram parte, esses conceitos e essas vivências sempre fizeram parte de toda a história da tradição da humanidade, traz uma outra anedota também oriunda do campo, para nós pensarmos como esse tema se ressignifica e volta a fazer parte da órbita das questões que a humanidade se coloca. Então eu vou ler aqui um outro trecho desse livro para vocês verem a reconfiguração dessas questões. Conta-se que um dia, em Auschwitz, alguns judeus levaram Deus a julgamento. Acusaram-no de crueldade e traição. Como Jó, essa grande figura bíblica, não encontraram consolação nas respostas habituais para o problema do mal e do sofrimento. Não conseguiram encontrar desculpas para Deus, nem circunstâncias atenuantes. Por isso, o declararam culpado e, supõe-se, digno de morrer. O rabino pronunciou a sentença. Depois, ergueu o olhar e declarou encerrado o julgamento. Estava na hora da prece vespertina. Então, pessoal, vocês percebem essa tensão que a Karen traz? Uma única ressalva que eu faria a esse livro é, digamos, um esquecimento, um deixar de lado de uma importante tradição da concepção religiosa, da espiritualidade, que foi forjada ali no século XIX em diálogo com a tradição do iluminismo, que é o espiritismo. A Karen não se refere ao espiritismo,
que é uma tradição muito importante, inclusive aqui no Brasil. Me parece que o Brasil é o maior país espírita de adeptos do espiritismo de todo mundo, apesar de o espiritismo ter nascido ali com Kardec no século XIX na França. Então a Karen não faz menção a essa tradição, porque essas concepções religiosas sobre as quais a gente vem falando aqui, de certa maneira, propugnam pelo mistério. Claro que há tradições do judaísmo, como a Kabbalah, por exemplo, que vão refletir sobre o que haveria na transcendência, e não apenas que haveria uma transcendência, mas como seria essa estruturação do mundo. Mas a Karen aqui não faz menção a essa tradição do espiritismo que procura reequacionar, ressignificar as bases da religião para além da lógica católica, por exemplo, do mistério, para tentar trazer para o mundo essas questões do que haveria na transcendência. Mas, de qualquer maneira, esse livro é muito interessante, eu indico para vocês, e espero que vocês tenham se sentido estimulados após essa nossa questão. E aí, pessoal, para nós darmos continuidade a várias questões postas por esses trechos aqui lidos da Karen Armstrong, eu estou aqui hoje com uma escritora e crítica literária brasileira, importante, está se firmando de maneira muito sólida aqui no cenário literário do Brasil, que é a Noemi Jaffe ou Jaffe, Noemi? Jaffe. Como é que você falaria? Na origem é Jaffe, porque é uma palavra hebraica e também sérvia, e lá o J se pronuncia como I. Então, na origem seria Jaffe, mas agora brasileirou, a gente fala Jaffe. Tá. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Noemi, a gente vai falar aqui muito sobre a sua obra hoje, a gente vai discutir. Eu gostaria de te perguntar, como a gente vai falar sobre o seu livro, Que os Cegos Estão Sonhando, a gente vai chegar até ele, mas após a leitura desses trechos, você como filha de uma sobrevivente de Auschwitz, o que você poderia começar a trazer para você, que essa pergunta é extremamente dolorosa, mas o que você poderia trazer para nós, porque a sua mãe, ela vivenciou situações como essa. O que você traria a partir dessa, para nós aqui, uma leitura, para você, para sua família, uma vivência efetiva? Bom, ouvindo esses dois trechos que você leu, primeiro esse do enforcamento do menino e da pergunta, né, onde está Deus, e a resposta de que Deus está ali pendurado, né, de que Deus é o corpo do menino enforcado. Eu acho que minha mãe, que viveu efetivamente o terror, né, a tragédia, nunca diria isso, nunca. Acho que ela nunca deixou de acreditar em Deus. E para ela, Deus, e essa é uma das questões principais que eu abordo no livro, para ela, Deus se confunde muito com a ideia de destino. São praticamente a mesma coisa. Então, para ela, o fato de ela ter sobrevivido e enquanto ela vivia a guerra, ela perceber que ela estava sobrevivendo e que as primas com quem ela conseguiu sobreviver estavam vivas ainda, fez com que ela sempre acreditasse em Deus. Ela sempre prestou muito mais atenção nas coisas boas que aconteciam lá, que era o fato dela estar sobrevivendo, de algumas pessoas com quem ela convivia também estarem sobrevivendo, do que nas coisas ruins. Ela perdeu o pai, a mãe, né, cremados, perdeu os sobrinhos, mas ela sempre conseguiu, não sei se por causa de personalidade ou por necessidade, né, de viver mais um dia, ela sempre prestou atenção nas coisas boas que estavam acontecendo. Então, ela acreditava no destino, em Deus, que para ela são a mesma coisa. Então, acho que ela nunca teria essa perspectiva de morte de Deus. De ruptura com a divindade. Não. Nem durante a estada dela no campo, nem depois. Eu acho que é uma questão que não passou pela cabeça dela. Olha, pessoal, eu gostaria de mostrar aqui para vocês o belíssimo livro, eu venho lendo com muito entusiasmo esse livro, da Noemi, o Que os Cegos Estão Sonhando, publicado pela editora 34. Esse livro aqui, ele vem sendo finalista dos prêmios fundamentais, é finalista do Portugal Telecom, é isso? Não, é finalista só do Jabuti. Ele é finalista do Jabuti. O Telecom é o outro. Tá bom. A gente vai falar, na verdade a gente tinha proposto fazer uma trajetória que chegasse a esse livro, mas vocês perceberam que as questões são tão prementes que a gente aqui até altera o organograma a priori do nosso programa para chegar a esse livro. Esse livro é muito importante. O Que os Cegos Estão Sonhando. Tem um título muito bonito, e eu te perguntaria, Noemi, quem são esses cegos e o que eles estariam sonhando, então, nesse sentido? Essa pergunta, né, é uma pergunta metafórica, apesar de ela não ter sido feita de forma metafórica, porque minha mãe, ela
ela tem curiosidades cosmológicas, então uma dúvida que ela tem é o que os cegos sonham, né? Porque é difícil a gente imaginar como são os sonhos de pessoas que nasceram cegas. Tá. E ela tem também um erro gramatical em português, ela confunde o presente do indicativo com o presente contínuo. Então, uma vez ela me ligou e perguntou, Noemi, o que os cegos estão sonhando? E eu não entendi a pergunta, porque eu achei que ela estivesse se referindo a cegos específicos. Claro. Mas não, ela estava perguntando o que os cegos sonham. Tá. Mas no momento em que ela formulou essa pergunta, o que os cegos estão sonhando, eu imediatamente soube que esse era o título do livro. Eu vou fazer só um parênteses. Na língua original, ela fala o sérvio, é isso? E o hebraico também, é isso? Não, o hebraico ela não fala. Não fala. Ela fala sérvio e húngaro. Nessas duas línguas, no Não sérvio e no sei. húngaro, ela comenta se não há o gerúndio e por Não, isso porque essa ela confusão? não percebe que ela faz esse erro. Ah, ela não percebe? Ela não sabe que ela está errando. Tá. E eu tá. explico para ela, ela não entende. Ela foi, por um acaso, ali acometida daquela cegueira por falta de alimentos enquanto ela estava ali no campo? Não, nunca. E como é que... Aí eu perguntaria, para nós fazermos a genealogia dessa barbaridade. Como é que foi a história? Como ela foi presa? Como é que foi? Você poderia contextualizar para nós aqui a situação de como a sua família acabou sendo deportada para Auschwitz? Claro. Então, minha mãe era sérvia, né? Agora era na antiga Iugoslávia, agora é chamado de Sérvia. Tá. E os nazistas só chegaram lá para capturar os judeus em 44. Então já era final da guerra. Final da guerra, tá. E ela foi capturada em fevereiro de 44, se não me engano, fevereiro de 44, e passou por vários lugares até chegar a ser ao trem, né, onde os judeus eram transportados e deixados nos campos de concentração. Nesse trem, por casualidade, meu pai também estava, só que eles não se conheciam. Eles não se conheciam ali, então? Não se conheciam. Só que a minha mãe estava com a mãe e o pai dela e o irmão, e a mãe resolveu proteger os sobrinhos, porque a irmã da mãe da minha mãe, a tia da minha mãe, tinha enlouquecido. Nossa. E nesse contexto? Nesse contexto. Meu e a Deus. mãe da minha mãe resolveu proteger os sobrinhos, que eram crianças. E fazendo uma pergunta, a sua família foi guetizada? Não. Ali não aconteceu? Eles já eram Não. deportados diretamente? Diretamente. A família da minha mãe foi segregada por serem judeus, mas não guetizada. Tá. E eu pergunto, como que era assim, até um pouco antes desse momento da deportação? Como é que era essa sensação? Eles chegaram a pensar em sair ali da Europa? Não. Eles tinham notícia do que estava acontecendo? Não. Quer dizer, tinham notícia do que estava acontecendo, mas não no nível em que as coisas estavam acontecendo. Porque os alemães souberam disfarçar de uma forma impressionante o que estava acontecendo. Claro. Então, eles eram segregados, tinha muito antissemitismo, mas eles não eram guetizados. Viviam com uma certa normalidade. E daí, então, eles estavam nesse trem e como a mãe da minha mãe estava protegendo os sobrinhos e eram crianças, Sim. todas as crianças tinham que ser levadas para Auschwitz, que era o pior campo de concentração. Então, meu pai, que não conhecia a minha mãe, foi para um campo, digamos, de trabalho, não de extermínio. Tá, qual foi o campo do seu pai? Steinhof, um campo desconhecido, Tá. fica na Áustria. Ah, ali na Áustria? Na Áustria. Tá. E a minha mãe foi para Auschwitz. Tá. Assim que eles chegaram em Auschwitz, o pai e a mãe dela já foram mortos. E as crianças também. Meu Deus. E quando a sua mãe chegou, é importante falar, a Noemi aqui trouxe a noção para nós de uma diferença entre o campo de concentração e o campo de extermínio. Né? Eu até faço uma citação aqui, pessoal. Existe um livro de um escritor maravilhoso, um escritor soviético chamado Vassili Grossman. Não sei até se a Noemi conhece esse livro. Já ouvi falar. O Vassili Grossman, que era judeu e tetricamente, depois da Segunda Guerra, acabou sendo morto pelos pogroms do Stalin ali, pelas deportações para a Sibéria. A gente está falando aqui do fascismo de direita, mas ali na União Soviética a gente estava com o fascismo de esquerda, né? Então havia deportações ali para campos de trabalho forçado na Sibéria. Só que o Grossman, ele foi um escritor que acompanhou o Exército Vermelho de Stalingrado, quando começou ali, quando foi o grande marco de virada da guerra, até Berlim. E o Grossman chegou a Treblinka.
Treblinka, vocês falaram que é um campo terrível, já não era um campo de trabalho, um campo de concentração, era um campo de extermínio. E existe, num livro publicado, se eu não me engano, pela editora Objetiva aqui no Brasil, que é um escritor com o Exército Vermelho, Vassili Grossman na Segunda Guerra Mundial, de 41 a 45, ou seja, de quando a Rússia entra na guerra e tem ali a batalha com os nazistas em Stalingrado, com a virada, os russos começam a virar a guerra, até o Grossman chegar a Berlim. O relato que ele faz de Treblinka, um relato que se chama O Inferno Chamado em Treblinka, sobre esse campo de extermínio, foi utilizado, para vocês terem uma ideia da importância desse tipo de experiência, foi utilizado em Nuremberg, no julgamento que condenou, no julgamento que trouxe ali a juízo os líderes nazistas. Tamanha a importância desse relato. Então, os seus pais, eles ficaram em campos de trabalho. Não, meu pai. Seu pai. A sua mãe... Minha mãe ficou em Auschwitz. Que tinha trabalho e extermínio. Tinha os dois, né, em Auschwitz? Tinha os dois. Tá, era um campo híbrido. Eles foram pra lá, mas como é que eles se conheceram, Noemi? Ah, tá. Então, depois que a guerra terminou, a minha mãe foi salva pela Cruz Vermelha, foi levada para a Suécia. A Suécia chegou a convidá-la para ficar morando lá. A Suécia foi muito receptiva com a minha mãe, ofereceu trabalho, moradia, tudo. Mas a minha mãe não quis ficar, porque ela queria voltar para a Sérvia para ver se tinha sobrevivido algum parente. Nossa. Quando ela voltou para a Sérvia, ela conheceu meu pai, que também tinha voltado do campo de concentração com a mãe dele. Nossa. E eles se conheceram, meu pai se apaixonou pela minha mãe, mas a minha mãe queria ir para os Estados Unidos porque o irmão dela tinha sobrevivido e ido para os Estados Unidos. Aí ela foi para a Hungria para tentar conseguir documentação. Meu pai foi atrás dela, ela não conseguiu documentos. E como meu pai tinha uma família muito grande no Brasil, ele perguntou para minha mãe se ela não queria se casar com ele para obter documentação e vir para o Brasil. Aí eles se casaram. Nossa, que dois sobreviventes ali dos campos. Que coisa formidável. Aí a história desse seu livro, ela é bastante peculiar, porque a sua mãe, a partir do momento em que foi presa, começou a desenvolver um diário que compõe aqui a primeira parte do seu livro. Como é que a sua mãe teve uma ideia sistemática de fazer isso? Como é que isso foi composto? Como é que ela teve essa ideia de começar a escrever essas notas sobre essa experiência tétrica? Eu preciso fazer uma observação. Ela não escreveu esse diário enquanto ela estava presa, porque não tinha como. Claro, era impossível, ninguém tinha caneta, ninguém tinha papel. Depois que ela foi salva pela Cruz Vermelha, ela foi levada para a Suécia, e na Suécia, que daí sim ela já tinha papel e caneta, ela resolveu escrever o diário como se ela estivesse vivendo aqueles acontecimentos no momento. Então, você faz até essa observação aqui no livro, né? Então ela simulou uma vivência, quer dizer, ela conta tudo que ela passou, tudo que ela tinha vivido, mas como se estivesse acontecendo na hora, naquele momento mesmo. Olha, pessoal, essa nossa discussão ela vai se estender para o nosso segundo bloco. É um tema muito importante da história recente da humanidade, um tema muito tétrico, cujas cicatrizes ainda não se fecharam propriamente. Então a gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar a conversar com a Noemi sobre essa experiência da mãe e sobre o livro que resulta dessa experiência e as demais obras da Noemi. Então até daqui a pouco, pessoal.